começar. A gente vai dar continuidade nos estudos sobre a confissão de fé. E antes da gente iniciar, eu queria orar, pedindo a bênção de Deus nesse momento. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de bondade, nós te agradecemos, ó Pai, por esse santo dia, por esse dia tão agradável, ó Pai, e tão deleitoso para a nossa alma. Te agradecemos pela pregação, ó Pai, pelos cânticos, pela ceia, ó Pai, que nos fortalece, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que já tivemos e te pedimos também, Senhor, a Tua bênção e a iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento também, ó Pai. Que Ele opere, Senhor, em nós aqui presentes, tanto em mim, ó Pai, superando as minhas fraquezas, Senhor, para transmitir as verdades da Tua Palavra, Pai, quanto também nos irmãos que ouvem, Pai, para que eles possam entender plenamente e que seus corações, ó Pai, sejam vivificados, ó Pai, pelas verdades da Tua Palavra. Nos abençoa neste momento e nos edifica também, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, hoje a gente vai passar para a sessão 6 do capítulo 8. Eu vou ler aqui o texto da sessão e eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de pensar em como estruturar isso, então decidi dividir em duas partes. Depois de ler eu vou explicar um pouquinho para os irmãos como é que eu dividi, e se eu não estiver sendo claro, peço que os irmãos, por favor, perguntem, tá? Para que não fiquem dúvidas e as coisas não fiquem soltas, tá? O texto diz o seguinte: ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas sucessivamente, desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu dividi essa sessão em duas partes. Tá? Então, primeiramente, a gente vai provar, através de passagens da Bíblia, que a virtude, a eficácia e os benefícios dessa obra redentora de Cristo foram comunicadas aos eleitos desde o princípio, né? Em especial desde após a queda, tá? E também que, deixa eu achar aqui, que as promessas, os tipos e os sacrifícios revelavam, né, a Cristo como o Cordeiro desde o princípio do mundo. Tá? Então, o Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. Então, a gente vai focar nesses dois pontos. E antes, assim, de iniciar, é interessante a gente perceber a amplitude dessa obra, né? Quer dizer, uma obra que foi realizada no tempo, em torno aí de 1990 anos aí atrás, mas que teve a sua eficácia e as suas virtudes comunicadas e aplicadas muito antes disso, cerca de 5.000 anos antes disso. Os benefícios dessa obra já vinham sendo aplicados por Deus e pelo Espírito Santo aos crentes, mesmo antes dessa obra se concretizar. Então é interessante a gente perceber o poder e a amplitude dessa obra, né, nesse, entre aspas, pequeno detalhe. A gente, às vezes, mal consegue ter o benefício das coisas que a gente faz depois que a gente conclui alguma coisa, né? Mas a obra de Cristo, ela teve consequências práticas e visíveis para o seu povo muito antes mesmo dela ocorrer. Tá? Então, vamos lá. A respeito dessa virtude, eficácia e benefícios da obra de Cristo que foram comunicados aos eleitos nos tempos antigos, antes mesmo de Cristo se encarnar, eu queria passar por alguns textos e mostrar para os irmãos como que isso aconteceu, né? Provar que essas virtudes, esses benefícios realmente aconteceram para os crentes do período veterotestamentário. Tá? William Zabrakel, no seu livro The Christian's Reasonable Service,
cita 3 benefícios da morte e da ressurreição de Cristo, que seriam eles a justificação, a santificação e a ressurreição. E eu queria só fazer um acréscimo no ponto da justificação e colocar também a fé, porque são coisas que andam juntas. E como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a própria confissão de fé no capítulo 11, na seção 2, diz que a fé é o instrumento da justificação. Então, enquanto a gente vai falando aqui da justificação, a gente vai ver também a questão da fé, essa virtude que também foi comunicada desde os tempos antigos e muito antes da realização efetiva da obra de Cristo. Tá? Então, falando aí sobre esse primeiro ponto, né, a justificação e a fé como essas virtudes que foram comunicadas aos eleitos, o capítulo 11 da seção 1, que fala sobre justificação, diz o seguinte: Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo. Tá? Então, juntando as duas coisas, a gente já começa a ver que essa justiça já estava sendo aplicada aos crentes, e é isso que a confissão está afirmando, né, juntando esses dois pontos aqui. A justiça de Cristo já estava sendo aplicada aos crentes muito antes da própria encarnação dele. A seção 2 do mesmo capítulo diz o seguinte, aí a gente faz essa união da justificação com a fé. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. E olha que interessante também, na seção 4 diz o seguinte: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no próprio tempo, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então, aqui a gente tem duas aplicações que a gente já pode observar aqui. Cristo, mesmo não tendo cumprido no tempo a sua obra, os benefícios daquela obra já eram aplicados. Porém, esses benefícios, né, a justificação especificamente daqueles crentes no período do Antigo Testamento, ele só acontecia quando o Espírito Santo de fato aplicava. Então ele tinha o poder de aplicar e aplicava no tempo, algo que ainda não aconteceu e que viria a ser concretizado no futuro. Tá? Então eu queria pegar esses dois pontos, a justificação e a fé, e mostrar alguns exemplos de que isso verdadeiramente aconteceu antes da vinda e da morte de Cristo. Então o primeiro exemplo que eu queria pegar, tá? Falando aí especificamente de fé, como uma virtude vinda desse benefício da morte de Cristo, está lá em Gênesis 3, versículo 20. Gênesis 3, versículo 20. Aqui o pecado entra no mundo e Cristo aponta o juízo, né, para a serpente, para Adão, para o homem e para a mulher, né? E no final, né, ele durante o juízo para a serpente, ele fala a respeito do descendente de Eva que viria e esmagaria a cabeça da serpente. E no versículo 20 do capítulo 3, a gente percebe claramente a fé sendo aplicada a Adão. O versículo diz o seguinte: e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, que antes se chamava varoa, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, Adão ouviu a sentença e a promessa de Deus e aplicou aquilo através da fé na sua vida e na vida da sua esposa. Matthew Henry, comentando esse versículo, ele fala o seguinte: se Adão fez por si só, ou seja, nomeou sua esposa, né, de Eva por si só, foi um exemplo da fé na palavra de Deus. Sem dúvida, isto não foi feito, como alguns suspeitam, em desprezo ou desafio à maldição, mas com uma humilde confiança na bênção. A bênção de um Redentor, a semente prometida, que era esperada por Adão, que por esta razão chamou a sua esposa de Eva, vida.
pois este precioso Redentor seria a vida de todos os viventes, e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é com essa esperança que Adão triunfa. Então a gente já tem aqui, logo no princípio, né, logo quando o pecado entra no mundo, e Deus faz a sua promessa de que viria um Redentor para livrar os homens da condenação do pecado, a gente já vê aqui a fé sendo aplicada a Adão. Outro exemplo que eu quero citar é de Abel. Queria que os irmãos abrissem em Mateus 23, 35. Eu vou tentar passar pelos versículos de forma rápida para a gente conseguir ter tempo de ver tudo. Mateus 23, 35 diz o seguinte: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo, ou melhor, justificado Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. E Hebreus 11, versículo 4, se os irmãos quiserem deixar esse capítulo de Hebreus 11 aberto, a gente vai passar por ele algumas outras vezes, tá? Hebreus 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Existe uma dificuldade entre certos comentaristas a respeito de qual foi o motivo específico da aprovação da oferta de Abel diante de Deus. Tá? Eu vou citar dois aqui, e eu não quero que os irmãos foquem nas diferenças, mas quero que vocês prestem atenção nas similaridades que existem nessas duas opiniões e que reforçam isso, né? A fé e a justificação sendo aplicadas aos homens antes da vinda de Cristo. Matthew Henry fala o seguinte: após a queda, Deus precisava ser adorado por meio de sacrifícios, uma forma de adoração que traz consigo uma confissão de pecados e uma profissão de fé em um Redentor, que seria o resgate para a alma dos homens. Aí o princípio da fé, que desde o início tem havido uma diferença extraordinária entre adoradores. Aqui havia duas pessoas, irmãos, e ambos foram adorar a Deus, mas com uma enorme diferença. Abel apresentou um sacrifício de expiação das primícias do seu rebanho, reconhecendo ser ele mesmo um pecador que merecia morrer e somente esperando misericórdia por meio do grande sacrifício. Já Calvino, ele comentando esse mesmo versículo, ele diz o seguinte: eis as palavras de Moisés, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, à luz das quais podemos prontamente concluir que seu sacrifício agradou a Deus em virtude de ele mesmo ser agradável a Deus. De que outra fonte veio seu agradável caráter, senão do fato de que possuía um coração purificado pela fé. Devemos aprender, portanto, de nós não pode proceder nenhuma obra, sem que antes sejamos justificados diante de Deus. Então, embora haja essa divergência, né, Matthew Henry entenda que o tipo da oferta que foi levada ao Senhor contenha também esse caráter de agradar a Deus, e Calvino entenda que a grande diferença está no coração, né, daquele que fez a oferta. Ambos citam e reforçam a fé que existia em Abel, tá? Essa disposição de um coração purificado, de um coração justo, entregando a sua oferta diante de Deus. Então, mais uma vez, a gente consegue perceber essa aplicação desses benefícios e dessas virtudes da obra e da redenção de Cristo nos crentes, muito antes da vinda de Cristo. Outro exemplo que eu quero citar, Enoque. Lá em Gênesis 5, 24, diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E em Hebreus 11, versículo 5, o apóstolo ele traz um pouco mais de informação para a gente a respeito disso. E ele já começa: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus.
Calvino, comentando esse versículo, fala que ele diz o seguinte: foi um sinal extraordinário pelo qual todos pudessem ver quão amado de Deus era ele. Descrença e todo gênero de corrupção prevaleciam então por toda parte. Se sua morte ocorresse de forma costumeira, jamais teria ocorrido a alguém que ele fora, pela providência divina, poupado de ser atingido pela propagação da morte. Mas ao ser arrebatado, sem que viesse a haver a morte, tal fato revelou claramente a mão de Deus desde o céu, removendo-o como que do meio do fogo. O apóstolo afirma que tal fato foi resultado da fé, ou seja, a fé de Enoque foi o que gerou esse arrebatamento, essa trasladação de Enoque diretamente para o céu sem passar pela morte. E o próprio versículo seguinte, o versículo 6, ele já nos dá essa pista. Ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sem fé a gente não consegue agradar a Deus, a gente pode concluir que Enoque só poderia ter, como diz o versículo 5, obtido testemunho de haver agradado a Deus pela fé. Ou seja, é o que une, né, essas duas coisas, né? Esse testemunho dele é haver agradado a Deus. E, como a gente viu claramente, a fé ela é uma aplicação, uma virtude e um benefício da obra de Cristo. E o último exemplo que eu queria ver nesse sentido é o de Noé. Em Gênesis 6, versículo 8, diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Matthew Henry faz o seguinte comentário: ele era um homem justo, isto é, justificado diante de Deus pela fé na semente prometida. Pois ele era um herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ele foi santificado e teve princípios e inclinações corretas implantadas em si mesmo. Ou seja, lá em Gênesis a gente já vê, mais uma vez, essa justificação sendo aplicada aos crentes. Em Hebreus 7, também falando sobre Noé, diz o seguinte, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ou seja, mais uma vez a gente vê os dois elementos, a justificação e a fé. Calvino comenta o seguinte sobre esse versículo: o apóstolo está sempre chamando a nossa atenção para o princípio de que a fé é evidência de coisas que não se veem. Ao ser informado de que haveria um dilúvio ao término de um período de 120 anos, tão longo período poderia ter removido seu temor. Noé, porém, prestou tal atenção à palavra de Deus, que afastou seus olhos da aparência das coisas contemporâneas. Imbuiu-se de um temor tão forte à vista da destruição que Deus ameaçava, que era como se lhe estivesse presente. Portanto, a fé de que se apropriara e pusera na palavra de Deus, também o preparava para uma inabalável obediência a Deus. A fé, pois, é a única mestra da obediência. Em contrapartida, podemos chegar à conclusão que é a ausência de fé que nos impede de obedecer, ou, como é dito no versículo anterior, de agradar a Deus. Então, obviamente, a gente poderia citar aqui vários outros exemplos, né? Eu queria ficar apenas com esses, para a gente ver a justificação e a fé sendo aplicadas na vida dos crentes no período do Antigo Testamento, ou seja, muito antes da vinda e da morte de Cristo, né? Como que essas coisas que são aplicadas a nós também eram aplicadas a eles da mesma forma, com algumas pequenas diferenças, mas da mesma forma como somos afetados pela morte de Cristo hoje, como somos beneficiados pela morte de Cristo hoje, aqueles homens no Antigo Testamento também eram, mesmo antes da concretização da obra de Cristo. Outro ponto que eu queria citar, né, outra virtude, é a santificação. Tá? Outro benefício e virtude que advém da morte de Cristo. O capítulo 13, na seção 1, falando sobre santificação, fala o seguinte: os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo. Tá? Embora, assim, os textos a respeito de santificação sejam muito mais claros
no Novo Testamento, né, para a nossa realidade, o Antigo Testamento ele fala também da santificação dos crentes, embora por conta da administração da aliança naquela época, a gente tenha diversos aspectos externos, né, diversos aspectos visíveis dessa santificação. A santificação exigida pela lei moral, ela era muito viva e ela era muito presente também. Um exemplo que eu queria ver com vocês disso está lá no capítulo 19 de Levítico. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, a gente não vai ler o texto todo, tá? Só queria que os irmãos tivessem esse texto aberto. Eu vou citar algumas coisas aqui desse capítulo, tá? Olha como é que ele começa. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Tá? Ou seja, aqui ele vai trazer diversos aspectos da santidade, diversas leis que eles deveriam obedecer, né, para se santificarem diante do Senhor. E muitas delas são cerimoniais ou leis apenas aplicáveis ao povo naquele período. Mas a grande maioria, depois se os irmãos tiverem curiosidade, leiam o capítulo todo, a grande maioria são exigências morais da lei que serviam tanto para aquela época quanto para a nossa. Tá? E eu vou citar algumas aqui que ele cita ao longo do capítulo. Ele cita proibições à feitiçaria, à idolatria, profanação contra o nome de Deus, ódio e vingança, adultério, prostituição, furto, fraude e retenção de pagamentos e falsas medidas, mentira e difamação contra o próximo. E também ordena a santificação do sábado, a honra aos pais e a justiça nos juízos. Ou seja, Deus aqui dando a sua lei para que seu povo fosse efetivamente santificado através dela. E é interessante a gente perceber que ao longo desse capítulo 19, o prefácio lá dos 10 mandamentos, lá de Êxodo 20, que diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa primeira parte, eu sou o Senhor, ela é repetida 15 vezes ao longo desse capítulo 19. Ou seja, aqui Deus está se colocando como o Deus daquele povo e exigindo deles a santificação, porque Ele é santo. Matthew Henry ele faz o seguinte comentário a respeito desses... antes, lá no capítulo 20, olha que interessante, fechando de certa forma, essa sequência, no capítulo 20, versículos 7 a 8, ele diz o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Ou seja, aqui o próprio Deus mostrando o meio de graça para a santificação do seu povo e dizendo que a santificação do seu povo, por meio dessa lei, será cumprida por Deus, lá no Antigo Testamento. Matthew Henry comenta o seguinte: Deus os santificava por privilégios, leis e favores peculiares, que os distinguiam de todas as outras nações, e os dignificavam como um povo consagrado a Deus. Ele lhes deu a sua palavra e ordenanças, para que fossem os meios da sua santificação, e o seu bom espírito para instruí-los. O fato de que Deus nos santifique é uma boa razão pela qual nós devemos nos santificar, e devemos fazê-lo para que possamos estar de acordo com os desígnios de sua graça e não contrários a ela. Ela os motiva e incentiva ainda mais fortemente. Trabalha a sua salvação, pois é Deus quem realiza em sua vida. Ou seja, aqui a gente vê de forma muito clara que a santificação, sendo um benefício, né, uma virtude da obra de Cristo, ela não é aplicada simplesmente após a morte de Cristo, mas ela é aplicada em todos os tempos, desde o anúncio da salvação, lá em Gênesis. Essa santificação ela não só aplicada, mas ela é exigida por Deus em toda a sua palavra. O outro ponto que eu queria passar aqui, ainda a respeito dessas virtudes e benefícios, é o da ressurreição. Eu vou pedir perdão aos irmãos que essa parte eu confesso que eu pensei nisso hoje de manhã. Então eu fiz uns rabiscos rápidos aqui para a gente não deixar passar em branco, mas eu queria ver rapidamente 3 exemplos com os irmãos de como a ressurreição, sendo o benefício da morte de Cristo,
ela também era aplicável aos crentes no Antigo Testamento. O primeiro texto que eu quero abrir com vocês é 2 Samuel 12, versículo 23. 2 Samuel capítulo 12, verso 23. O contexto aqui é que Natan traz a sentença de Deus a Davi, depois dele ter pecado com Batseba e enviado Urias para morrer e se casado com a sua esposa. O filho que eles têm adoece e vem a morrer, né? E aí os servos de Davi, né, meio que se questionam: poxa, enquanto a criança estava aí doente, você chorava, você afligia e não comia pão, e agora que a criança morreu, você se levanta e come pão? E aí a gente vê o conforto de Davi nesse versículo, capítulo 12, versículo 23, do seguinte: porém, agora que é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Percebam o contraste aqui na fala de Davi com a morte de Absalão. Não só fica muito claro a esperança que Davi tem da salvação do seu filho que morreu, em contraste com Absalão, que era, obviamente, de forma muito clara, um homem ímpio, tá? Mas a gente vê aqui a confiança dele nessa ressurreição, que o seu filho não permaneceria morto, mas que ele seria ressurreto, e o próprio Davi também o seria e encontraria com seu filho. Outro exemplo que eu queria mostrar para os irmãos está lá em Mateus 22, versos 31 e 32. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 31 e 32. Aqui os saduceus estão interrogando a Cristo, né, colocando diante dele uma situação hipotética, a fim de pegar a Cristo em alguma falta, tá? E Cristo responde para eles de forma muito clara, como é que eu vou dizer, expondo a falta de fé que eles tinham na ressurreição. E olha como é que Cristo responde: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, aqui fica muito claro, né, que através do Antigo Testamento, aqueles homens poderiam ler e entender que havia ressurreição para os filhos de Deus, aqueles homens que morressem debaixo da graça e da fé em Cristo Jesus, o seu Redentor. Eles não permaneceriam na morte para sempre, eles seriam ressurretos, num primeiro momento, apenas a sua alma, após a morte, e depois, no retorno de Cristo, seus corpos seriam restaurados. E é interessante a gente observar também lá em Jó, capítulo 19, versos 25 e 26, como que Jó lá, talvez 4.000 anos antes disso, como que Jó já entendia, já cria e já tinha certeza da aplicação dessa verdade. Jó capítulo 19, versos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Ou seja, ele mostra uma clara confiança de que a ressurreição ela era uma verdade e já era aplicada não só aos outros homens anteriores e posteriores a ele, mas a ele mesmo. Tá? Então, a minha intenção nesse primeiro ponto era mostrar como que a justificação, a fé, a santificação e a ressurreição, que são consequências, são benefícios da obra de Cristo, elas já estavam presentes e já estavam atuantes muito antes da obra de Cristo acontecer efetivamente no tempo. Tá? O outro tópico, né, a outra divisão que eu fiz nessa sessão, eu queria mostrar para os irmãos como que as promessas, tipos e sacrifícios que existiam no Antigo Testamento revelavam a Cristo como Cordeiro
morto desde o princípio do mundo. É muito interessante a gente observar que mesmo com tanto tempo de distância entre a promessa inicial da redenção e o efetivo cumprimento dessa redenção no tempo, Deus não deixou o seu povo abandonado. Ele proveu o seu povo com meios, com cerimônias, com promessas, que todas elas apontavam para aquilo que viria a acontecer. Não só os benefícios eram aplicados, mas eles tinham, através da palavra e através dos ritos, eles tinham uma visão muito clara de que aquilo era uma verdade e que aquilo viria a ser concretizado no tempo. Que seriam os meios simbólicos, né, pelos quais o povo de Deus ele seria purificado dos seus pecados com base na morte de Cristo. Eu queria citar aqui rapidamente algumas promessas e alguns tipos, tá, do Antigo Testamento, que mostram como que Cristo, o Cordeiro morto desde o princípio do mundo, ele era revelado através deles. E aí a gente volta lá para Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, a primeira menção clara dessa promessa de redenção. Depois da sentença que Deus coloca diante da serpente, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Matthew Henry, comentando esse versículo, diz o seguinte: aqui, no princípio do livro, como está escrito, no princípio da Bíblia, está escrito a respeito de Cristo e da sua disposição para fazer a vontade de Deus Pai. Pela fé nessa promessa, temos razão para pensar que os nossos primeiros pais e os patriarcas antes do dilúvio foram justificados e salvos. Também podemos ter a certeza de que esperavam ansiosamente por esta promessa e pelos seus benefícios, servindo a Deus de dia e de noite. Ou seja, logo depois que o pecado entra no mundo e que vem a sentença sobre o homem e sobre a mulher, sobre toda a humanidade, né, do pecado, é feita a primeira promessa de redenção, a primeira promessa de salvação que traria esperança para eles. E como a revelação no Antigo Testamento ela é progressiva, a gente vê que ao longo de todos os livros e os seus respectivos capítulos, essa promessa ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo ampliada, ela vai sendo explicada de forma cada vez mais clara, através de outras promessas, de tipos e dos sacrifícios que foram estabelecidos, né? É interessante que muitas vezes esse período é chamado de período das sombras, mas ele não é o período da escuridão. Deus revelou a obra de Cristo, Deus revelou a sua vontade, Deus revelou que um Redentor viria. Óbvio que de forma, como é um termo usado, né, sombras, não de forma tão explícita, mas a gente vai ver aqui, por alguns pontos que eu vou citar, que isso era muito vivo e, de certa forma, era também muito claro e viria a se concretizar efetivamente em Cristo. Tá? Então, eu queria citar aqui alguns tipos, e aí tipos de forma mais generalizada, e eu queria citar os 3 ofícios de Cristo como tipos que revelavam a Cristo e a sua obra. E o primeiro é o ofício de profeta. Tá? Lá em Deuteronômio 18:15, a gente vê essa menção ao ofício profético de Cristo. Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Embora Deus tenha provido o seu povo com diversos profetas, né, ao longo da história, né, não só aqui, mas todos esses profetas, eles eram tipos de Cristo, eram tipos do grande profeta que haveria de vir e que revelaria de forma clara a vontade de Deus, e de forma clara e de forma perfeita. E a gente consegue perceber isso, né, também no Novo Testamento, como, por exemplo, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, quando Cristo diz, diversas vezes, né, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém,
vos digo, ou seja, esse eu, porém, vos digo, Cristo está dizendo assim, de forma muito clara. Está vendo esses ensinamentos que foram trazidos para vocês ao longo de todo esse tempo? Aqui está o verdadeiro profeta, eu sou a autoridade e eu vou revelar para vocês a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas que estavam ali no meio reconheciam isso, né? Lá em Mateus 7, 29, no final desse trecho do Sermão do Monte, diz que as pessoas se maravilhavam da doutrina de Cristo, porque eles ensinavam como quem tem a autoridade do grande profeta, a autoridade do próprio Deus, porque ele era Deus e ele revelava a palavra de Deus de forma perfeita. E em Lucas 9, versículos 34 e 35, a gente vê essa confirmação dessa promessa que foi feita aí em Deuteronômio 18:15, né, mostrando como que aqueles profetas eles eram apenas tipos do profeta verdadeiro que era Cristo. Lucas 9, deixa eu só abrir aqui, Lucas 9, 34 e 35. Enquanto assim falava, isso aconteceu durante a transfiguração. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito. E aí aqui ele fala exatamente o que foi dito ali por Moisés em Deuteronômio 18:15. A ele ouvi, ou seja, a concretização dessa promessa, a tipificação sendo concretizada em Cristo Jesus através desse ofício profético. A outra figura, o outro tipo, é o sacerdócio, né? E o sacerdócio é um ofício designado especificamente para a tribo de Levi, e esses sacerdotes eles eram responsáveis pelo templo, pelas suas cerimônias, pelas ofertas e pelos holocaustos que eram realizados neles. E o sumo sacerdote, né, que a gente tinha uma tribo de sacerdotes, mas apenas um sumo sacerdote, e esse ofício de sumo sacerdote era passado em diante após a morte dele. Tá? E era esse sumo sacerdote quem realizava os sacrifícios. Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Então ele era, dessa forma, o representante do povo diante de Deus. Aquele que, através do sangue das ofertas e dos holocaustos, aplacava a ira de Deus e adquiria o perdão de Deus para o seu povo. E a gente percebe que o próprio povo entendia isso, né? Quando Davi, lá no Salmo 110, versículo 4, ele reconhece esse ofício de Cristo, né? Ele começa de forma muito clara mencionando a Cristo, quando ele diz, disse o Senhor ao meu Senhor. E lá no versículo 4 ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é uma figura que aparece ali no capítulo 14 de Gênesis. Ele é rei e sacerdote de Salém. E é interessante a figura dele. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, tá? A Hebreus fala bastante sobre isso. Ele era um sacerdote que no livro da Gênesis, ou seja, no livro onde os homens eram citados seu tempo de vida, onde nasceu, quando morreu, aquele Melquisedeque, ele não possui qualquer tipo de menção ao seu início ou ao seu fim, tipificando o Cristo. E ele abençoou o patriarca máximo, Abraão, e recebeu dele o dízimo. E ele é reconhecido como um tipo de sumo sacerdote, essa figura de Melquisedeque, tanto que em Hebreus ele fala que essa ordem, né, de sacerdócio de Melquisedeque é uma ordem eterna, uma ordem que não tem fim. Ele é um tipo muito claro como sumo sacerdote desse ofício que Cristo realizou. E por último, o último ofício de Cristo é o ofício de rei. E lá em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 16, 2 Samuel 12, perdão, 2 Samuel 7,
12 a 16, a gente vê a promessa de um rei eterno. Mais uma vez, uma figura, uma tipificação de Cristo. Ele diz o seguinte nesse trecho: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Lá no versículo 16 ele fala: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Né? Então a gente vê aqui, mais uma vez, uma promessa, uma tipificação de Cristo muito presente, e era uma figura que todos os reis do povo de Deus carregavam, mesmo que de forma indigna, né? e muitos deles cometendo perversidades. Aquele ofício de rei no povo de Israel era um tipo que apontava para Cristo. Né? E lá em Isaías 9, a gente vê mais uma vez isso sendo citado. Porque o menino nos nasceu, Isaías 6, 9 a 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, eu não sei se ficou tão claro, mas a gente vê aqui esses ofícios, que eram ofícios entregues ao povo, como tipificações do ofício que Cristo realizaria através da sua vinda, da sua morte e do seu reinado eterno. Ou seja, a gente vê como que não só todos esses benefícios eram aplicados, mas o povo era instruído, eles viam, né, através de todas essas promessas, todos esses tipos e os sacrifícios que a gente vai falar agora no final, como que essa promessa da vinda e da morte de Cristo, que traria a redenção ao seu povo, ela era muito presente na vida do povo de Deus desde os tempos mais antigos. Por último, eu queria falar sobre os sacrifícios. Eu vou citar 2 exemplos aqui, tá? Porque a gente poderia citar vários, e mesmo nesses exemplos eu não vou me aprofundar muito. Eu quero só ressaltar alguns aspectos que mostram como que essas coisas apontavam de forma clara e direta para Cristo Jesus, para o seu ofício, e aqui no caso do sacrifício especificamente, para a sua morte e para a redenção. Tá? O primeiro exemplo que eu queria citar está lá em Levíticos 16, versos 1 a 24. Eu vou ler alguns trechos, tá, para que fique mais claro, e depois eu vou, de certa forma, resumir aqui, tá, o rito. Mas basicamente aqui ele fala sobre o dia da expiação, tá? Então era um ritual que acontecia uma vez no ano, e era o único momento em que o sumo sacerdote, que era o único que poderia adentrar o Santo dos Santos, era o único momento em que ele efetivamente entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios. Tá? Capítulo 16, eu vou ler a partir do verso 1, vou pular alguns versículos. Tá? Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para que dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, um para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Arão fará chegar o bode
sobre o qual cair sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode para oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergiu lá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário. Deixa eu pular aqui. Pronto, versículo 18. Então, ao sair do altar que está perante o Senhor, e fará a expiação por ele. Tomará o sangue do novilho e o sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto pelo povo, e fará expiação por si e pelo povo. Eu vou parar por aqui. Bom, resumindo de forma um pouco mais rápida esse trecho, ele fala que a começar o ritual do dia da expiação, a primeira coisa que o sacerdote deveria fazer seria se banhar e colocar vestes de linho. Ele oferecia ao Senhor um novilho como expiação pelos seus pecados e os de sua casa, e aspergia o sangue no propiciatório e diante dele. Depois ele trazia os bodes diante da tenda da congregação e lançava sorte sobre os 2 bodes, um para ser oferecido diante do Senhor e outro para bode emissário. Ele imolava o bode da oferta pelo pecado do povo, aspergia o sangue do bode no Santo dos Santos e no tabernáculo, assim como ele fez com o novilho. Ele apresentava o bode vivo diante do Senhor, impunha as mãos sobre ele e confessava os pecados do povo diante sobre esse bode emissário, tá? Como que transferindo esses pecados para o bode, e em seguida ele era enviado ao deserto. Depois disso, o sumo sacerdote se despia das vestes de linho, banhava o seu corpo em água e vestia as vestes ricas e gloriosas do sumo sacerdote. Eu não sei se vocês perceberam na descrição que existe um contraste, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. E depois disso, depois de tirar as vestes de linho e colocar as vestes de sumo sacerdote, ele oferecia o seu holocausto e o do povo. Então, alguns detalhes aqui nesse ritual que eu queria ressaltar aqui para os irmãos. Primeiro está lá no verso 4. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Essas vestes, elas são bem diferentes daquelas vestes que das quais a gente tem a descrição lá em Êxodo 28, a partir do versículo 4. Eu não vou ler aqui, depois se os irmãos quiserem pegar a referência e ler. Mas lá ele descreve a roupa, vamos dizer assim, oficial do sumo sacerdote, que era uma vestimenta muito detalhada, uma vestimenta bela, uma vestimenta cheia de detalhes e muito gloriosa. Aqui, no dia da expiação, ele tira essas vestes e coloca
vestes de linho. E depois da expiação, ele tira essas vestes de linho, se banha em água, e então ele coloca de novo essas vestes ricas e gloriosas. Isso é uma imagem muito clara do que Cristo fez. Lá em Filipenses 2, 6-8 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, aquele sumo sacerdote com aquelas vestes que o diferenciavam não só de todos os outros homens, mas de todos os outros sacerdotes. Ele se despia daquilo e vestia vestes comuns, vestes simples, como Cristo fez quando se encarnou. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Matthew Henry comenta o seguinte sobre esse trecho: Cristo, nosso sumo sacerdote, fez expiação pelo pecado na nossa natureza, não nas vestes da sua glória peculiar, a que ele tinha com o Pai desde a eternidade, mas nas vestes de linho da nossa mortalidade, limpas, porém humildes. E olha que interessante, depois de concluir a obra de expiação, o sumo sacerdote tirava aquelas vestes simples, aquelas vestes de linho, e colocava de novo a veste gloriosa de sumo sacerdote. E aí a gente tem a explicação disso lá em Filipenses 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Ou seja, mostra a glorificação de Cristo, né? A sua humilhação em primeiro lugar, se despindo da sua glória, sendo reconhecido em figura humana, efetivando a expiação, colocando-se como sacrifício diante de Deus, e depois que a expiação é feita, ele é glorificado novamente. Outro detalhe nesse rito que eu queria falar é a figura do bode emissário. Lá no verso 21 diz assim: assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles. Como a gente comentou, eles separavam dois bodes, um era sacrificado e o outro, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele, confessava os pecados do povo, como que transferindo esses pecados para o bode, e ele era lançado para fora do arraial, numa terra distante, onde ele nunca mais seria visto. Aquele bode ele ia vagar pelo deserto, e ele nunca mais seria achado. Assim, lá em Isaías 56:3, a gente tem essa descrição de uma outra forma. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós, como o sacerdote fazia em relação a esse bode emissário. E ele era levado para fora do arraial, para o deserto, e ele nunca mais era encontrado, assim como os nossos pecados, que são levados por Cristo, eles nunca mais são encontrados. Lá no Salmo 103:12 diz o seguinte: quanto o Oriente dista do Ocidente, e era essa a ideia, levar aquele bode que representava, que carregava os pecados do povo, para o mais distante possível daquela terra, para o mais distante possível do povo de Deus e do seu arraial. Assim afasta de nós as nossas transgressões. E, por último, eu vou tentar correr aqui, que a gente já passou do horário, o texto de Levíticos 14, versos de 1-9, falando sobre a purificação do leproso. Tá? A lepra e qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de doença, eles eram, naquele período, associados à consequência do pecado. Não necessariamente que uma pessoa adquiriu lepra porque ela pecou, mas qualquer tipo de impureza, ela era denotada como uma consequência do pecado original. E qualquer tipo de impureza, ela precisava ser afastada do povo de Deus e principalmente da tenda da congregação, mostrando a distância que existia entre o Deus Santo e o pecado e as suas consequências. Né? Então, qualquer manifestação externa de impureza, ela era vista, ela era tida como pecaminosa. Então, por isso, os leprosos eles eram expulsos do arraial, permaneciam do lado de fora do arraial do povo de Deus, e deviam permanecer ali até que a sua lepra sarasse. Quando isso acontecia, o sacerdote era chamado para avaliar
se realmente aquela lepra tinha sumido. Eu vou tentar ler aqui rapidamente com os irmãos, sem cansar muito vocês, para ficar mais claro esse processo. Tá? Capítulo 14 de Levítico. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e sopro. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o seu pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então, assim, para mais uma vez tentar resumir, a pessoa era afastada do arraial, o sacerdote era chamado para fora do arraial avaliar se realmente a lepra tinha sumido, tá? E se ele percebesse que a lepra sumiu, eles pegavam 2 aves limpas, pau de cedro, hisopo e estofo carmesim. Uma ave era imolada num vaso de barro com água, tá? E depois a ave viva, ela era banhada na água com o sangue da ave morta, junto com o pau de cedro, o estofo carmesim e o hisopo. O leproso era aspergido 7 vezes, tá? E depois a ave viva era solta em campo aberto para voar livremente. O leproso ainda ficava fora do arraial para se lavar e lavar suas vestes. Ele raspava todo o seu pelo, os cabelos da cabeça, sobrancelha, barba, entrava no arraial e permanecia fora por 7 dias. Depois de 7 dias ele se raspava de novo, tá? E, enfim, ele era considerado limpo, tá? Então, eu vou trazer mais alguns elementos aqui para a gente observar e entender como que Cristo e a sua obra eram revelados através desse rito, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui era o pássaro morto. Eles pegavam o pássaro, imolavam ele, e o seu sangue era misturado com água. E a gente vê uma referência muito clara disso lá em João 19:34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue com água. Ou seja, essa água e esse sangue misturados, eles serviam a água para lavar, purificar, e o sangue para redimir. Então esse pássaro, ele era imolado para representar isso. A ave viva, ela era amarrada com o estofo carmesim ao cedro e ao hisopo. Ela era mergulhada nessa água misturada com sangue, tá? E era aspergido essa água que ficava no corpo da ave viva sobre o leproso 7 vezes, tá? E o cedro aqui, ele representava a restauração do leproso, porque era uma madeira que não apodrecia. O estofo carmesim representava a recuperação à cor viva, porque a lepra deixava a pele branca, deixava a pele toda esbranquiçada. E o hisopo, ele representava a remoção do cheiro desagradável que acompanhava essa doença, né? E a gente vê até uma citação a esse elemento lá em Salmo 51, verso 7. Davi diz: purifica-me com o hisopo e ficarei limpo, representando essa purificação do pecado que estava associado à impureza dessa doença. Tá? Depois esse pássaro vivo, né, que era banhado com a água e com sangue, ele era solto e voava em campo aberto, né? E aqui a gente tem uma imagem, quer dizer, tenta imaginar aqui comigo, né? A gente tem um vaso de barro com água, um pássaro é imolado lá dentro, o sangue dele é derramado e se mistura com a água, o outro pássaro, ele é colocado, ele é banhado nessa água, e depois de ser aspergido o leproso, essa ave sai do vaso de barro, que de certa forma ela não era vista quando estava lá dentro, ela sai daquele vaso de barro e voa
livremente, derramando esse sangue e essa água misturados, uma representação muito clara de alguém que morre e depois ressurge. Um pássaro ele é morto lá dentro, então você não vê mais o pássaro, e depois você vê um pássaro saindo e voando livremente, ou seja, mostrando essa ressurreição. E esse é justamente a imagem que a gente encontra lá em Lucas 11, verso 32, na parábola do filho pródigo. Porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ou seja, aquela ave morre e figuradamente ela ressurge. E o último ponto que eu queria levantar, né, mostrando como que esse rito especificamente ele apresentava a Cristo a sua morte e o seu sacrifício, era que esse leproso ele devia lavar a si e as suas vestes e rapar cabeça, barba e sobrancelhas, ou seja, ele ficava totalmente limpo de pelos. E o que essa imagem representava? Uma criança recém-nascida, fazendo menção a um novo nascimento, ou seja, aquele leproso que era considerado impuro, depois da morte daquele pássaro e a aspersão dele, e principalmente depois da ressurreição daquele pássaro, o que acontece com aquele leproso? Ele fica como uma criança recém-nascida, ele nasce novamente, ele é limpo da sua impureza e do seu pecado. E a gente vê uma referência muito clara disso quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos está interrogando Jesus, ele fala assim no versículo 3, se alguém não nascer de novo, ou seja, não tiver os seus pecados purificados, não pode ver o reino de Deus. E olha a pergunta que Jesus faz para Nicodemos no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Ou seja, esse novo nascimento, a morte de Cristo, a sua ressurreição, a purificação do homem através dessa morte estava de forma muito clara, revelada em todas as Escrituras, era comunicada essa bênção, os benefícios advindos dessa morte por todo o Antigo Testamento. E aquele homem que era mestre em Israel, que provavelmente viu esse rito em algum momento de sua vida, certamente o conhecia muito bem, ele não conseguia entender como um homem poderia, como era feito com aquele leproso, nascer de novo. Então, a gente vê, e eu queria concluir com isso, como que essas virtudes, né, como que essa graça e esses benefícios de algo que aconteceu muito no futuro já eram aplicados, e não só eram aplicados, mas eram representados, eram tipificados e eram mostrados muito claramente através das promessas, dos tipos e dos sacrifícios que foram ordenados por Deus justamente para isso, para que aqueles homens mantivessem o coração deles esperançoso de que um dia aquilo que eles representavam iria acontecer efetivamente. O Deus homem viria à terra, se despiria das suas vestes gloriosas, ia se parecer conosco de forma simples e humilde, ia morrer pelos nossos pecados, ia efetivamente concluir aquilo que eles, já naquele tempo, recebiam como bênçãos e como benefícios. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Então, vamos orar para concluir. Senhor Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, porque pelo teu poder, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, pelo teu decreto eterno, e porque o Senhor não muda, podemos sentir confiança, ó Pai, e ter a certeza de que mesmo muito antes da concretização da promessa, muitos homens, ó Pai, como nós, pecadores, indignos da tua graça, foram justificados, receberam a fé, ó Pai, foram santificados, Senhor, na tua palavra, e hoje, Senhor, já desfrutam da presença de Cristo, de tantos outros santos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque não só nós fomos deixados no escuro, Senhor, diante de tão grande bênção e salvação, mas aqueles homens também, Senhor, no passado, mesmo não vendo claramente, Senhor, mesmo não tendo
a tua obra sendo concretizada. Eles tinham, ó Pai, elementos dados por Ti, Senhor, na Tua palavra, nos Teus sacrifícios, nas promessas, nos tipos e figuras, ó Pai, que um dia, Senhor, Deus se faria homem e se sacrificaria, ó Pai, em favor de nós e dos nossos pecados, ó Pai, recebendo em si a ira que nós deveríamos merecer, ó Pai. Nós não somos dignos, ó Pai, de tal graça e de tal misericórdia, e por isso nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor aplique esses benefícios a nós, Senhor, e nos faça, Senhor, dignos diante desse mundo e diante de Ti, ó Pai, de sermos chamados Teus filhos e Teus servos, para que Teu nome seja honrado e glorificado, ó Pai, por nós e através de nós. Nos leva, Senhor, para casa, nos dá descanso e nos prepara, Senhor, para mais uma vez ouvirmos a Tua santa palavra. No nome de Cristo Jesus, nosso amado e bendito Salvador, que oramos. Amém.